Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso, te louvamos, ó Deus, te glorificamos, ó Pai, por essa palavra, meu Deus, nesta noite. Que o Senhor continue falando conosco, ó Deus, e derrame, Jesus, o teu poder e da tua graça. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode as crianças, salinha, as crianças. Amém. A igreja que estava em Filadélfia. Sabemos que esta mensagem do Apocalipse, ela é uma mensagem universal para toda a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Que hoje nós fazemos parte desta igreja. A igreja não é o templo. O templo é um lugar de adoração. A igreja sou eu, é você, que nessa noite vieram aqui para prestar um culto ao santo e bendito nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a igreja do Senhor, a igreja invisível, a igreja universal. Invisível no sentido da questão nome. Nós não temos a identidade somente do nome de Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é o nome do templo, da instituição. Mas nós, o povo, somos chamados a igreja do Senhor Jesus. Um povo que o Senhor chamou. Um povo que o Senhor separou para ser seu. Somos o povo de Deus. Como foi lido hoje na introdução, na mensagem introdutória, quando o Senhor ali faz uma aliança com Abraão e manda que todo aquele que viesse fazer parte da linhagem e todo aquele que já tivesse ligado àquela linhagem tinha que ser circuncidado. Todo macho que nascesse teria que ser circuncidado. Que ali
era um significado, a circuncisão era um significado de uma purificação. Purificação no meio da congregação, no meio do povo que o Senhor tinha separado. E da mesma forma hoje a igreja, o título para a igreja é um povo separado, tirado para fora. Fora de onde? De fora do mundo em pecado. O Senhor nos chamou para fora de tudo aquilo que contraria a vontade do Senhor nosso Deus. E o Senhor então aqui no Apocalipse, no livro da revelação, dos acontecimentos das últimas coisas, sabemos que o Apocalipse está faltando poucas as coisas para cumprir no Apocalipse. E uma dessas coisas que faltam para cumprir do Apocalipse chama-se o arrebatamento da igreja da face da terra. Mas o Senhor, Ele ama essa igreja de uma forma tão grande, como aqui é demonstrado nas 7 cartas às igrejas que se encontravam na Ásia. O Evangelho tinha atingido ali a Ásia Menor, e ali já existiam, como aqui o relato bíblico, essas 7 igrejas. A maioria foram abertas pelo apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Ali foram abertas, ele foi constituindo ali bispos ou presbíteros sobre aquelas igrejas. Então agora o Senhor, na revelação a João, na ilha de Pátimos, o Senhor manda essas cartas, uma carta de exortação, uma carta de ânimo, uma carta de consolo para a igreja, em especial para o anjo da igreja, para que o anjo viesse transmitir. E o anjo da igreja mencionado aqui fala do pastor que estava na direção daquele trabalho, fala do presbítero, fala do bispo, ou quer que seja como é chamado, independente da região. Pastor, bispo, presbítero, tem a mesma conotação de significado. Então o Senhor ali menciona como o anjo da igreja, como o guardador da igreja, como aqueles que velam pela igreja, porque o pastor, ele tem esse chamado para guardar o rebanho, para proteger o rebanho, para lutar pelo rebanho, para cuidar da ovelha. Então o Senhor direciona essa carta exclusivamente, diretamente ao pastor da igreja, para que ele viesse transmitir ao seu rebanho a sua mensagem. A sua mensagem. Por isso que quando pegamos o microfone, quando um homem de Deus pega o microfone, ele tem que falar a mensagem de Deus. Ele tem que pregar a verdade de Deus, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor fala, apóstolo Paulo, dizendo que se um anjo do céu descer, ou se alguém vier trazendo outro evangelho, que não seja o que nós pregamos, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Por isso que nós devemos conhecer bem a palavra de Deus, porque quando chegar os falsos mestres, os falsos pastores, nós iremos identificar eles, porque eles não pregam a palavra. Eles não anunciam o evangelho como deve ser anunciado. Mas nós, que somos pregadores, nós devemos anunciar Jesus, o nosso Salvador. Jesus que batiza, Jesus que salva, Jesus que batiza o homem e Jesus que leva este homem para as mansões celestiais. E o Senhor Jesus, Ele preocupado com a situação da igreja, das perseguições que já estavam vindo sobre a igreja do Senhor Jesus naqueles dias. Porque o Apocalipse, ele foi revelado ou foi escrito aproximadamente no ano 90, 96 depois de Cristo.
A igreja já tinha 30, 36 anos, ou 33 anos da existência da igreja do Senhor na face da terra. E eram dias difíceis, dias de muitas perseguição, onde muitos irmãos já tinham sido mortos ao fio da espada. A maioria dos apóstolos, podemos dizer que quase todos os apóstolos já tinham sido mortos ao fio da espada. Até o próprio João, ele tinha sido levado para a ilha de Pátimos, preso. Depois que ele foi lançado em uma taxa de azeite quente, ele foi lançado nessa ilha como que morto. Diz assim a história. Mas o Senhor poupou a vida do apóstolo João, e ali na ilha de Pátimos, Deus deu a revelação do Apocalipse a João. Mas a perseguição era muito grande naqueles dias, principalmente para a igreja, que era uma igreja fiel, que esta igreja de Filadélfia, ela é tida como uma igreja fiel, uma igreja que não havia negado o nome do Senhor Jesus em meio às perseguições, que havia ali naqueles dias opositores ao Evangelho, que havia ali aqueles que estavam perseguindo, tentando acabar com a história do cristianismo. Mas o Senhor agora escreve, dizendo a igreja que estava em Filadélfia. E diz, João escreve, isto diz o que é santo. Olha, o Deus que manda esta mensagem, Ele é santo. Santo, santidade. Santo todo poderoso. O nosso Deus, Ele é santo. E Deus chama o seu povo para viver uma vida de santidade. Santidade é separação. Linguagem sã. Vestimenta sã. Um estilo de vida de santidade, de separação, de não comunhão com este mundo, de não convivência com o pecado. No trabalho, como foi testemunhado aqui nesta noite, todos devem saber que somos cristãos, que servimos a Deus, que honramos o nome de Deus. Não podemos concorrer com o estilo de vida de pecado deste mundo, mas o nosso estilo de vida está de acordo com a palavra de Deus. Vivemos em santidade, porque aquele que tem nos transmitido a sua palavra, Ele é santo. Ele é santo. E chama o seu povo para viver a santidade. O santo manda esta mensagem. O que é também verdadeiro. Como aqui diz o texto. O que é verdadeiro. Deus, Ele não mente. Deus não acha em Deus engano. Não acha em Deus falsidade. Não acha em Deus engodo. Não acha em Deus divisões. Deus, Ele é verdadeiro. Deus, Ele jamais mentiu e jamais mentirá. Pode o homem mentir, mas Deus não mente. Pode o homem não cumprir os tratos. Deus cumpre tudo que Ele fala para o homem, porque Ele é verdadeiro. E Ele tem chamado a sua igreja para viver a sua verdade. Para que nós venhamos viver a verdade de Deus aqui na terra. Deus tem nos chamado para sermos verdadeiros. Não viver uma vida somente de aparência. Que depois os irmãos podem ler aí a última carta, a igreja de Laodiceia. Era uma igreja que estava vivendo somente de aparência. Não era uma igreja quente e nem fria. Era uma igreja morna. E o sentido, a conotação do morno é de que viviam de aparência. Mas o nosso Deus, Ele é verdadeiro. E nós devemos ser
verdadeiro. Quando as coisas estiverem difíceis, nós vamos falar, irmão, está difícil. Vamos orar e vamos vencer em nome de Jesus. Não vamos dizer que está tudo bem quando as coisas não estão bem. Mas é hora de batalhar, é hora de vencer, porque o Deus que transmitia esta mensagem à igreja de Filadélfia é um Deus vencedor. É um Deus que leva sempre o seu povo a vencer. Se nós permanecermos fiéis a Deus, nós vamos chegar até o Jordão e vamos passar para o outro lado e conquistar todas as promessas que este Deus nos fez, porque Ele é verdadeiro. Ele cumpre todas as promessas. E aqueles que confiaram em Deus, como lá conta a história do Egito, que saíram do Egito, permaneceram em Deus, não desviaram, entraram e conquistaram a terra prometida, que foram 2, Josué e Caleb. Conquistaram. E eu creio que nessa noite tem muito aqui Josué e Caleb, que confiam na palavra deste Deus verdadeiro. A Bíblia, irmão, ela é completa. A palavra de Deus, ela é completa. Não precisa mais nada para que nós venhamos conhecer este Deus verdadeiro. É somente nós lermos a palavra de Deus e permanecer na palavra de Deus, porque assim nós iremos herdar a eternidade que tanto desejamos. Então o Senhor diz, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Que todo o poder estava na mão dele. Jesus, quando ele aparece aos seus discípulos, após a ressurreição, Jesus sauda os seus discípulos e diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós estamos nessa noite na presença de um Deus que abre e ninguém pode fechar. E num Deus que fecha e ninguém pode abrir. Este é o Deus que nós servimos. Nós temos exemplo disso quando ali a arca foi fechada. Porque não foi Noé que fechou a arca. Foi Deus quem fechou a arca e ninguém mais podia entrar. Mesmo aqueles que gritavam dizendo, abre Noé. Mas Noé não podia abrir, porque quem tinha fechado era o dono da chave, que se chama o Santo, o verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então esse é o Deus que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. A porta que Deus abre para a sua igreja, ninguém pode fechar. A porta que Deus tem abrido para a sua vida, ninguém pode fechar. Ninguém pode te deter. Ninguém pode parar na sua frente e dizer, aqui você não passa, aqui você não conquista. Porque o Senhor, nosso Deus, disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. E esta igreja é eu e você. Se nós estivermos vivendo uma vida com Deus, andando com Deus, as portas do inferno não prevalecem. Pode reunir-se o inimigo, fazer reuniões de todas as formas. Pode tentar de todas as formas. Mas ele não pode suster. Ele não pode deter. Ele não pode impedir o agir de Deus na minha casa, o agir de Deus no meu trabalho, o agir de Deus nas minhas provisões. Não pode, porque operando este Deus, ninguém pode impedir. Este é o Deus que nós servimos. E o texto diz, seguindo o texto, no versículo 9 diz, que havia oposições, homens que diziam-se religiosos,
mas que estavam se opondo ao Evangelho. Eram homens judeus que estavam se opondo ali. E ali o Senhor trata como os da sinagoga de Satanás. Olham que eram homens conhecedores da palavra. Eram homens que tinham a lei de Moisés ali como seguidores. Mas eles estavam se opondo aos irmãos da igreja, querendo impedir que a igreja continuasse, querendo que a igreja viesse alcançar o êxito. Mas o Senhor traz uma mensagem à igreja, dizendo: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Deus iria tratar com aqueles que estavam perturbando a igreja. Deus iria tratar com aqueles que estavam trazendo dissensões para a igreja. Deus iria tratar com aqueles que estavam trazendo contaminação para a igreja, dizendo para os irmãos desanimarem, dizendo para que eles não viessem continuar com aquela fé, viessem deixar esse negócio de cristianismo. O Senhor diz: olha, prova disso, eu farei com que eles venham e prostrem aos seus pés, aos pés da igreja, reconhecendo que eu sou o Deus que domino sobre a minha igreja. Sabe por que eu faço isso? Porque eu os amo. Eu os amo. Jesus te ama. Qual mensagem maior do que essa? Receber uma carta de Jesus, porque essa carta aqui é a carta de Jesus. É a carta de Jesus para a minha vida e para a sua vida, dizendo: filho, eu te amo. Ah, pensou, irmão? Quem não gosta de ouvir essa mensagem? As irmãs adoram. Quando o esposo diz: eu te amo. E tratando de mim e de você que somos a igreja, é o esposo dessa igreja dizendo: eu te amo. Eu te amo. Sabe por que eu te amo? Porque tu guardaste a minha palavra. Tu não negaste o meu nome. Em meio às tribulações, em meio às angústias, em meio às provações, igreja minha, tu não negaste o meu nome. Por isso que eu te amo. O Senhor dizendo para mim e para você nessa noite: eu te amo, filho. Eu te amo. Eu tenho visto as suas lutas, as suas dificuldades, as suas perseguições. O inimigo tem te perseguido, tem falado para você desistir, que não vale a pena me servir. Nega este Deus, mas eu te amo. Eu te amo. Eu tenho visto o teu sofrimento, como guardaste a palavra da minha paciência. Eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui fala da hora da tentação que vai vir, da hora da perseguição, fala do momento em que a igreja for arrebatada. Mas o Senhor vai nos guardar, porque este momento de tentação suprema na terra, do anticristo, como a Bíblia menciona o anticristo como as bestas, aqueles que vão vir para destruir os que moram na face da terra, está no Apocalipse. Mas a igreja que permanecer, o homem, a mulher, o jovem, a criança que permanecer nos pés de Jesus, eles não vão passar por este momento que vai vir sobre a face da terra, porque estaremos com Jesus o noivo. Estaremos num banquete com o noivo. Estaremos numa ceia com o noivo. Estaremos vivendo ao lado de Jesus na Nova Jerusalém, como ele aqui mesmo promete.
dizendo: ao que vencer. Somos vencedores? Sim? Amém. Somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nós não somos apenas vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Então, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E diz mais: e dele nunca sairá. De lá ninguém pode tirar mais a igreja. O mundo vai estar aqui sofrendo, mas a igreja vai estar guardada na presença de Deus, no templo de Deus. Aqui o templo fala realmente na presença do Todo-Poderoso. Veremos Jesus como Ele é. Estaremos na presença do Todo-Poderoso. Ali não existe dia e nem noite. Porque o Deus, o nosso Deus, é o sol que alumia aquele lugar reservado para a sua igreja. Então os vencedores estarão na presença de Deus para toda a eternidade. E de lá nunca mais sairá. E diz mais: e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, também o meu novo nome. Aí o texto diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a igreja, às igrejas. O Espírito Santo está falando nessa noite às igrejas. Em especial a igreja que congrega nesta noite, nesta reunião. O Espírito Santo está dizendo, voltando no versículo 11: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que você tem? Foi pregado aqui quinta-feira, né? A fé pequeninha. Já não estou conseguindo mais. Não sei se eu aguento. Mas o que você tem só isso mesmo, é o que o Senhor precisa para Ele agir na sua vida, para Ele trabalhar na sua vida. O Senhor parece que é só fraqueza, mas é na fraqueza, diz Paulo, que Deus opera. É na fraqueza que Deus faz com que nós venhamos se tornar forte. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque na fraqueza é hora de nós orarmos, é hora de nós jejuarmos, é hora de nós consagrar a nossa vida e buscar força neste Deus que é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Está precisando de força? Deus tem força para te dar nessa noite. Para que você não venha negar o nome dEle. Para que eu não venha negar o nome dEle. Este Deus nos faz forte em meio às provações, porque Ele nos ama. Tem até um corinho que os irmãos cantam aí, porque Ele nos ama. Oh, como Ele nos ama. Deus, Ele nos ama. Por isso que Ele vem nos momentos mais difíceis da nossa vida e nos dá força para vencer. Mas esta mensagem nessa noite fica para os nossos corações. Guarda o que tens. Não dê aquilo que Deus te deu de mais precioso, que é o seu nome no livro da vida. Não dê oportunidade para que o inimigo venha arrancar o seu nome de lá. Porque o inimigo quer tirar o seu nome do livro da vida. Ele não tem mais a oportunidade. Ele perdeu essa oportunidade. Ele foi lançado de lá e não tem mais como voltar. E ele quer tirar de todo custo a mim e a você da presença de Deus. Permaneça na presença de Jesus. Esforça para viver na presença de Jesus. Continue de cabeça erguida. Não dê ao inimigo
motivo para dizer que você é um perdedor, que você é um derrotado, que você nunca vai vencer, que você não consegue, não deixa o inimigo trabalhar dessa forma na sua vida. Mas diga, eu sou forte, porque assim a palavra nos diz, diga ao fraco, eu sou forte. Porque habita dentro de mim e de você um espírito de força. O Espírito de Deus habita dentro de mim e de você. O Espírito de Deus não está nessas quatro paredes, porque assim diz Deus, meu Espírito não habitará em templos feitos por mãos de homens, mas sim o meu Espírito habitará dentro de um coração que era antigamente um coração de pedra, que agora é um coração de carne, um coração sensível para ouvir a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus enxertada em minha vida e na sua vida. A palavra de Deus que nos faz vencedores. Então fica com esta mensagem nessa noite. A mensagem que ecoou há quase 2000 anos atrás para a igreja de Filadélfia. Que essa mensagem nessa noite continua ecoando no coração desta igreja vencedora, dessa igreja que está lutando, dessa igreja que não desanima, dessa igreja que não larga a bandeira de Cristo, desta igreja que sempre está dizendo, eu não vou deixar Jesus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu não largo Jesus por nada, pode o mundo acabar, pode tudo ser destruído, mas eu vou continuar dizendo que eu sirvo este Deus. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Amém? Vamos ficar de pé? O Senhor tem nos chamado para ir até o fim. Como já foi falado aqui nessa noite. Vidas podem ter entrado aqui nessa noite tristes, angustiadas, com problemas a mil. Problemas diversos, de saúde, problemas que muitas vezes tentam nos tirar da paz, tentam nos tirar da presença de Deus. Mas eu quero orar por você neste momento. Eu quero pedir a Deus que venha nessa noite tirar toda a tristeza, tirar toda a dor, toda a angústia, toda a fraqueza que tenta nos dominar muitas vezes. Eu quero orar por você nessa noite. E se você está dessa forma, não se envergonhe. Vem aqui, eu quero orar por você. Nós temos o costume de chamar os irmãos na frente. Venha com ato de provisão diante da igreja. Porque a Bíblia diz que aqueles que humilhar diante de Deus, Deus os exaltará. Então vem nessa noite, não tenha vergonha. Não, eu preciso realmente. Eu preciso de força, eu preciso de graça. Eu preciso ser renovado pelo Espírito Santo de Deus. Quando chega eu não falo língua estranha. Senhor, o que está acontecendo comigo? Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Mas nessa noite Jesus quer te renovar com o teu Espírito. Jesus quer que você volte a falar línguas estranhas. Jesus quer que você novamente tenha contato com o céu. Porque assim a palavra do Senhor nos diz, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são aqui da terra. Porque aqui na terra só há pranto, na terra aqui só há dificuldade. Mas quando nós estamos ligados no céu, as coisas são diferentes. Pode estar faltando tudo, mas continuamos louvando a Deus. Eu sei que Deus vai prover amanhã. Eu sei que amanhã vai vir a vitória. Eu sei que amanhã Deus vai trabalhar em meu favor. Eu creio na vitória do meu Deus. Estenda a sua mão, irmãos. Os irmãos estão aí firme, forte. Abençoe aqui os irmãos. Para que o Senhor venha nessa noite entrar com provisão, entrar com cura, entrar com força, entrar nessa noite, trabalhar na vida dos irmãos diferente, de uma forma diferente, porque Ele nos ama. Santo Deus Todo-Poderoso, oh
remi andará manabasum de cantará manabanabachou. Oh, remi andará manabasu e de cantará manabanabasu. Oh, Espírito Santo de força, Espírito de Deus que habita em nós. Sei que o Senhor está aqui nesta reunião. Podemos sentir, ó Deus, a sua presença fluindo, ó Deus, em cada coração que neste momento ora, que neste momento busca do Senhor a força, que neste momento busca do Senhor a solução, que busca do Senhor o refrigério, que busca no Senhor a alegria da tua presença. Vem agora, Senhor, assopra. Ó Deus, assopra nessa noite em cada vida. Ó Deus, a sua paz, a sua alegria. Vem agora, Senhor, sobre nossas vidas, trazendo renovo, ó Deus, sobre a tua igreja. Está aqui nessa noite, Deus, a tua igreja. Esta igreja vencedora, um povo que o Senhor separou antes mesmo da fundação deste mundo. O Senhor reservou este povo para viver este momento na sua presença. Vem agora, meu Deus. Vem agora, meu Deus, de uma forma especial. Vem agora, Senhor, renovando, dando força ao teu povo nesta noite. Que agora eles possam sentir, ó Deus, através, ó Deus, do teu poder, através do manifestar das línguas estranhas. Vem agora, meu Pai, trazendo renovo. Que cada irmão que ora comigo agora venha sentir, ó Deus, a tua Shekinah, a tua presença. Ó Deus, precisamos, ó Deus, da tua presença. Vem agora, Deus, distribua agora. Distribua, ó Deus, no meio da tua igreja, no meio do teu povo, línguas estranhas. Ó Deus, que o teu povo agora, meu Pai, venha, ó Deus, com a intrepidez do poder do Senhor, magnificar o teu nome, ó Deus, através do teu poder, através da tua glória. Agora, Senhor, encha teu povo da alegria do teu Espírito Santo. Encha, Deus, começando do altar, começando da minha vida, começando agora, meu Pai, da vida, da liderança desta igreja. Vem agora, Espírito Santo, e renova teu povo com a autoridade do teu Espírito Santo. Sim, de cantar a manabaçou. Oh, remi andará manabasuri cai. Rinde flama swing de flama cai ne fo. Remi andará manabasu. Remi andará macantara ni cai ni fo ne fly. Remi andará minai ne flama su. Remi cai ne fly su ne fly ne cai. Nimiandara manabasei flamacai, shondei campadabasu, rei shondaramanai. Espírito Santo de Deus, te louvamos, Senhor, neste momento. Te glorificamos, ó Deus, pela tua presença. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Que Deus abençoe a igreja. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Tem alguém que nessa noite veio com esse propósito de fazer um voto novamente a Deus? De estar na presença de Deus? De não largar Jesus por nada? Nessa noite, damos a oportunidade. Jesus te dá a oportunidade nesta noite. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os amados irmãos.